inclusive dando pontos pro Ceará. Eu queria ouvir de vocês. No último Clássico Rei. Não, até tirando mesmo o Clássico, né? Não, é porque aquela ali, por exemplo... E importante também destacar a confiança que ele tem do Condé, né? Sim. Porque até determinados momentos, por conta de lesão, né, o Condé traz ali o próprio Fernando Miguel pro gol, e o Fernando Miguel foi muito bem até em determinado momento, mas o titular na cabeça do Condé sempre foi o Bruno Ferreira, né? E tem jogado muito bem. É uma história dessas que a gente vê muito, né, no futebol, às vezes um jogador que está ali numa Série D, alçado a voos maiores e consegue dar conta do recado, e o Bruno Ferreira faz parte disso, né? Um cara que estava lá no Caxias, jogando uma Série D de Campeonato Brasileiro, né? Ele ia jogar, né? Porque ele foi contratado ainda no Gauchão, e desde que chegou tem ido muito bem. Passou por muitas desconfianças, né? Passou por muitas desconfianças, mas manteve a segurança no gol, e eu acho que hoje ele é um dos protagonistas também dessa campanha do Ceará na Série A. Eu tenho um contato com o pessoal lá de Pernambuco, né, que eu faço lá parte também do Podcast 45, e ele era muito falado negativamente pela torcida do Náutico, os próprios torcedores rivais. Ele não era um titular lá, mas quando era acionado não passava a devida confiança. Saiu de lá no Caxias, ele chegou eliminando, né, exatamente o Inter numa disputa de pênaltis, se não me engano, na semifinal, e aí chegou na final, acabou sendo vice-campeão, quando o Grêmio foi campeão gaúcho há 3 anos. E aí, no Ceará, se a gente for lembrar, ele também não teve uma vida tranquila. Lembra aquela situação que ele teve com o Mancini, que teve uma situação em que ele foi afastado por conta de comportamento. Só que o tempo deixou claro quem tinha razão, né? Mas teve uma outra situação também que foi nesse ano, que pouca gente lembra. Porque como ele termina como titular, chega o Kehler, por exemplo, e o Kehler foi o primeiro goleiro, né, digamos assim, a ser utilizado. Mas ninguém entendeu. O que o Condé colocou o Kehler com a justificativa, não, quero ver o jogador, conhecer o jogador. Só que ele ficou muitos jogos falhando. Falhando, e aí gerou uma certa dúvida, porque, o cara terminou bem a temporada, e aí não vai dar sequência para ele. Até hoje não dá para saber, não sei se o Horácio tem essa informação, já faz muito tempo, foi esse ano, mas já faz muito tempo, né? Mas realmente, hoje as pessoas nem lembram que o Kehler tá lá, ele é o 4º goleiro, né? Mas ele foi, no começo, escalado como titular, né? Pelo Condé, com a justificativa de, eu quero conhecer o jogador, dar minutos para ele e tal. Só que a gente até debateu aqui, eu lembro do programa. Ele já não tá demais, não, porque o Kehler já tá falando demais. Mas isso mostra... E o Bruno Ferreira foi mais um acerto do pessoal do Ceará ao encontrar um jogador, né, Lucas, que estava lá no Caxias, que ninguém conhecia, assim, muito bem. E ele traz um goleiro que acaba sendo decisivo. Demorou um pouquinho para ele se firmar como titular? Demorou, porque o Richard era titular, né? E até mesmo a confiança do torcedor. Né? Porque mesmo com a Série B, quando vira o ano, era uma demanda da torcida, era uma pauta da torcida. Contrata um goleiro. Né? E o Ceará teve como prioridade